Olá, dando sequência ao nosso estudo de enzimas, vamos avançar um pouco na compreensão de como essas moléculas são utilizadas para auxiliar a regulação do metabolismo de todas as células vivas. E para elas poderem ajudar na regulação do metabolismo, elas precisam ter ou serem alvos de mecanismos de regulação. Então, esta aula tratará especificamente sobre os mecanismos de regulação da ação enzimática. Embora existam muitas enzimas, todas elas acabam sofrendo ou sendo alvo de algum desses 5 tipos de estratégias que as células usam para regular o seu metabolismo através, então, dessas estratégias. Né? Então, basicamente são essas, particularmente 4 estratégias que são diretamente agindo molecularmente sobre as enzimas, e esse 5º modelo, que é um modelo de compartimentalização, é uma estratégia também, onde nessa estratégia a enzima ela é deslocada para uma outra organela, onde nessa organela ela normalmente se liga a alguém e fica guardada lá em estado, digamos, sequestrado, né? Em estado compartimentalizado no núcleo, por exemplo, que é o exemplo que nós vamos usar aqui depois. E quando necessário, volta para o citosol para manifestar a sua atividade. Mas essa também é uma estratégia de regulação. Mas nós vamos tratar com um pouco mais de detalhe desses mecanismos de regulação direta sobre a enzima, e o primeiro deles é o feedback ou retroinibição. Ele age especificamente sobre enzimas alostéricas, portanto é uma modulação alostérica, né? Lembrando que as enzimas alostéricas sempre são aquelas envolvidas nas etapas regulatórias de uma via metabólica. Então, se considera uma via metabólica como sendo uma sequência de reações que vai para o composto A sendo transformado em B, C, D e assim sucessivamente até o seu produto final, cada reação dessa sendo catalisada por uma enzima e, por sua vez, ao longo dessa trajetória do A até o Z, vão ocorrer algumas etapas chamadas regulatórias, né? Algumas reações que são regulatórias, né? Que servem então para, como se fossem postos da Polícia Rodoviária Federal. A estrada, a BR, tem lá 300 quilômetros, mas ela tem 2 postos, né, de polícia, por exemplo. Né? Não tem polícia em toda a extensão da estrada. Né? No metabolismo a lógica é a mesma, você tem alguns pontos em que ocorrem a regulação da velocidade do fluxo. Tá? Outra analogia que poderia ser feita seria também com os radares eletrônicos. Né? Você não tem radar eletrônico ininterruptamente numa estrada, né? Mas nos pontos que tem, elas servem para modular a velocidade daquele fluxo, naquele trecho pelo menos, né? E nas vias metabólicas de forma análoga também. Né? Então, se a enzima de A para B é uma enzima regulatória e está bloqueada, por exemplo, se A não forma B, não tem B para formar C, e aí não tem o resto de toda, né? Não vai até o Z no caso, tá? Então a lógica é esta. Então vamos falar um pouquinho desses mecanismos, iniciando pela retroinibição ou feedback. Então um exemplo é a aspartato transcarbamilase, que é uma enzima que catalisa a primeira etapa, é o A para o B que eu tinha comentado no slide anterior. Ela catalisa a primeira reação que vai levar à síntese. Então veja que a sequência, a via metabólica é uma série de reações, né, e que vai culminar com a produção de uracila e de citosina. Tá? Bem,
quem é a molécula que vai bloquear. Então, esse aqui é um sinal de bloqueio, tá? Então, uma bola, um círculo com um X vermelho no meio, é um sinal de modulação negativa. Então, é um modulador negativo, né? Se a simbologia que você ver for uma bolinha verde com um triângulo verde no meio, aí isso denota uma modulação positiva, né? Lembrando da aula anterior. Então, esta modulação denota um efeito inibitório sobre a atividade da enzima, né? E quem é que exerce esse efeito inibitório? Olha a flechinha saindo aqui, ó. Essa linha, ela continua aqui, ó. E ó, de onde que ela é? Aqui não aparece no desenho, mas ela é essa linha aqui, tá? Para vocês compreenderem melhor. Então, é a citosina que é a molécula que vai se ligar à estrutura da TCase e vai modular negativamente a sua atividade. Qual é a lógica? A lógica é que se eu já tenho bastante citosina, a célula não precisa gastar energia, porque ela gasta bastante energia para produzir esses compostos, gasta muita energia para produzir esses compostos. Os nucleotídeos são moléculas muito caras, né, para a célula despender desnecessariamente, né? Então, para economizar energia, a célula sinaliza a parada da produção quando o produto já está formado numa concentração adequada. Então, normalmente é um produto estratégico que volta, né, que volta para sinalizar essa modulação negativa. Um outro exemplo, a transformação de treonina para isoleucina. São 2 aminoácidos que a treonina vai sendo transformada, né, em várias moléculas intermediárias até chegar na isoleucina. Né? Cada etapa dessa, como eu disse, catalisada por uma enzima diferente. Né? A primeira enzima que catalisa a transformação de treonina é a treonina deidratase. E esta enzima é alvo também de uma modulação alostérica negativa por parte da isoleucina. Olha lá, ó. A isoleucina volta, né, se liga na enzima e diminui a sua afinidade, a enzima treonina deidratase, e diminui a sua afinidade sobre o seu substrato, que é a treonina, diminuindo o uso da treonina, né, e diminuindo a concentração de isoleucina formada. Isso como sinal, porque a concentração de isoleucina que foi formada já é o suficiente para a célula naquele momento. Então, também não precisa consumir mais treonina desnecessariamente. A exoquinase, ou exocinase, né, agora já tem se adotado, ao invés do K, o C, exocinase, e no português acabou ficando também exocinase. Antigamente esse K era traduzido por QU, então ficava exoquinase, né? Agora no português tem se adotado também a exocinase, igual no inglês, tá? Então vocês vão ver essas duas nomenclaturas nos livros, porque são edições, né? Algumas mais antigas, etc. Mas as duas são corretas. Elas só são uma mais atual e outra menos atual. Mas não está errado você falar exoquinase ou exocinase, tá bom? Bom, esta enzima, ela catalisa a fosforilação. Ela catalisa a fosforilação do carbono 6 da glucose, né, formando glucose 6-fosfato. Okay? Então, ela usa o fosfato do ATP, esse ATP perde um fosfato, vira DP, né? ADP, adenosina trifosfato, é transformado para adenosina difosfato, né?
magnésio é estratégico para essa atividade. E a enzima, então, vai inserir essa ligação, transferir esse fosfato do ATP e alocar esse fosfato, ligar esse fosfato, substituindo essa hidroxila, né, o hidrogênio da hidroxila, e inserindo essa ligação fosfodiéster no carbono 6 da glucose. Muito bem. Acontece que, no caso da hexocinase especificamente, quando aumenta a concentração de glucose 6-fosfato, isso significa que ela não está sendo mais usada, porque essa molécula ela segue, né, uma rota metabólica. Então, uma molécula que vai sendo transformada em outra até chegar lá no produto final, que é o piruvato, né? Muito bem. Se essa via metabólica diminui a sua demanda, né, começa a sobrar glucose 6-fosfato. E se sobra glucose 6-fosfato, esta molécula é o modulador negativo da hexoquinase. Tá? Então, nós vimos nos slides anteriores exemplos de moléculas que o produto final da via metabólica, que era o modulador, mas ele pode ser também um outro intermediário da via metabólica ou, como é mais comum ainda, ser o próprio produto da reação que a enzima catalisa. Então, a hexoquinase catalisa a fosforilação da glucose para glucose 6-fosfato. A própria glucose 6-fosfato já é um sinal, se tem sobra dela, de que a enzima não precisa mais funcionar. Tá? Então, ela entra num estado muito menos ativo em função da ligação desse modulador à enzima. O segundo mecanismo de regulação é um mecanismo chamado modificação covalente. Existem muitos tipos diferentes de modificações covalentes, né? E tem se descoberto nos últimos anos a participação de metabólitos que não se imaginava que levariam, que induziriam modificações covalentes, mas isso tem sido muito estudado com bastante intensidade nos últimos anos. Moléculas novas que não se sabe, mecanismos de modificação covalente novos que não se conhecia. Um dos mais clássicos, provavelmente por ser um dos primeiros descobertos e por ter muito estudo sobre eles, é o mecanismo da fosforilação e desfosforilação. Tá? A gente acabou de ver no slide anterior também um mecanismo, não deixa de ser, de fosforilação, né, onde você está modificando um substrato, glucose, transformando ele em glicose 6-fosfato. É uma modificação covalente do substrato. Mas aqui nós estamos falando da modificação covalente da enzima, tá? Como estratégia de regular a sua ação, de regular a sua atividade. Okay? E então a fosforilação, desfosforilação, também por sinases, a fosforilação por sinases e a desfosforilação por fosfatases. Então você tem proteínas sinases que fosforilam e fosfatases que desfosforilam. Tá? Um exemplo, a fosforilase do glicogênio. Esta enzima ela é regulada, a fosforilase do glicogênio, ela é regulada por fosforilação. Então, se ela está desfosforilada, ela estará menos ativa. Se ela estiver fosforilada, ela estará mais ativa e se denomina fosforilase B e fosforilase A, respectivamente. Quem catalisa a fosforilação é uma quinase, né? Fosforilase quinase, e quem desfosforila, fosforilase fosfatase. Tá? Então, se ocorre a fosforilação em dois sítios, ela passa a um estado mais ativo. Se ocorre a desfosforilação pela fosfatase, ela passa a um estado menos ativo. Tá? Por sua vez, a fosforilase sinase também é regulada. E aí tem os desdobramentos
dessa regulação, obviamente, né? Principalmente relacionados aí ao controle das vias metabólicas, que a gente vai estudar um pouco mais na bioquímica 2, e a própria estrutura da enzima, que também a gente vai estudar com um pouco mais de detalhe depois. As principais modificações covalentes que se tem em livros, mas tem, como eu disse, tem surgido novos conhecimentos a respeito, né? Mas o mais clássico é a fosforilação, adenilação, uridilação. Então, aqui, veja, você está colocando na fosforilação, você está colocando um grupamento fosfato, é um grupo pequeno. Na adenilação e na uridilação, você está colocando um grupamento adenosina ou uracila inteiro, né? Ou seja, são modificações muito mais robustas, muito mais intensas, né? Você está colocando uma molécula grande, pendurando, literalmente, né? Ligando a enzima uma molécula grande. Então, isso muda muito drasticamente a estrutura e a conformação da enzima, que obviamente vai levar a uma mudança na sua atividade. Mas é interessante que existem moléculas como a nitrosilação, que não está aparecendo aqui, por exemplo, que é uma mudança sutil, pequena, relativamente pequena, né, como parecida com o fosfato, menor ainda que o fosfato, mas enfim, e que é muito menor do que a uridilação e que está envolvido em uma série de respostas metabólicas diferenciadas. Né? Depois tem a ADP, ribosilação, a metilação, aí tem outras, né, como eu disse, tem outras surgindo, né? Os próprios canabinoides, a farnesilação, enfim, tem uma série de outros mecanismos que induzem modificação covalente, ou que estão relacionados a modificações covalentes. O que importa é vocês compreenderem, nesse momento, o conceito, que é você ligar alguma coisa na enzima e esta ligação induzir uma mudança conformacional na estrutura da enzima, que leva, por sua vez, a uma diminuição ou um aumento da sua atividade. Eu digo diminuição ou aumento porque pode ser tanto um modulador positivo quanto negativo, né? Se for um modulador positivo, essa indução da modificação covalente pode aumentar a atividade, né? Mas se for um modulador negativo que induz essa modificação covalente, então o sinal será no sentido de que a fosforilação diminua a atividade, né? Fosforilação ou qualquer outra modificação covalente, tá? O terceiro mecanismo é a das chamadas proteínas reguladoras. As proteínas reguladoras, elas estão envolvidas, inclusive, com a quinta estratégia que a gente vai discutir mais rapidamente só, que é a do sequestro, compartimentalização. Porque uma vez que a proteína é compartimentalizada, ela precisa se ligar a uma proteína reguladora. As proteínas reguladoras, o nome já está dizendo, né, elas servem para regular. Então, também podem ser positivas ou negativas, no sentido de estimular ou inibir, né, a atividade da enzima, né? E elas servem normalmente como sensoras. São sensores moleculares que tem dentro da célula para dar a essa célula a capacidade de monitorar determinadas vias metabólicas ou determinadas reações químicas. E aí essas proteínas reguladoras, que funcionam como sensores, elas acabam percebendo, pela afinidade a um determinado elemento, a presença ou a ausência desse elemento. Um exemplo é a calmodulina. A calmodulina é uma proteína muito pequenininha, de 17 kDa, que ela serve como um sensor de cálcio. O cálcio é um mensageiro secundário, o segundo mensageiro, né? O que é um segundo mensageiro? É uma molécula que desencadeia respostas celulares, normalmente como reflexo de um mensageiro primário. Quem são os mensageiros primários? Os hormônios.
Mas normalmente esses hormônios, esses mensageiros primários, eles não se ligam, perdão, eles não entram nas células. Eles se ligam nos seus receptores, que estão nas membranas celulares, e a ligação do hormônio ao receptor sinaliza para dentro da célula, né, a ativação ou a liberação de segundos mensageiros, que são as moléculas que vão disparar as respostas celulares como reflexo da ligação do hormônio na célula. E o cálcio é uma dessas moléculas. Sempre que o cálcio está livre dentro das células, ele vai desencadear uma série de respostas. Por exemplo, se for uma célula muscular, ele vai disparar a contração muscular, né? E aí então nós temos a calmodulina como uma molécula que vai perceber a ligação ao cálcio. Normalmente, quando a gente dá essa aula presencial, eu apago a luz para vocês poderem enxergar, mas vocês têm algumas bolinhas que representam o cálcio. São quatro cálcios. Talvez se vocês ficarem em tela cheia aí, vocês vão conseguir enxergar, ou dependendo da posição que vocês estão. Aqui tem outra e aqui tem mais duas, ó, tá? Então são essas bolinhas prateadas escuras aí, são os íons de cálcio. E aí, essa proteína, quando ela liga-se a esses cálcios, ela também muda a conformação, ok? Isso muda a conformação da calmodulina e permite que a calmodulina, ligada ao cálcio agora, consiga se ligar a outras proteínas, a outras enzimas, que são chamadas proteínas cálcio-calmodulina dependentes. Então, estas enzimas elas só vão agir, elas só vão atuar quando elas estiverem ligadas a uma molécula de cálcio-calmodulina. Obviamente que o cálcio precisa estar presente para possibilitar essa reação e esta ativação das enzimas acontecer. Então, essa é uma forma de você também regular a ação de enzimas, né, através dessas proteínas reguladoras. E por fim, mas não menos importante, os precursores inativos. De todos os 4 que nós discutimos até agora, este é a única estratégia de regulação que ela é irreversível na vida da proteína, né? Os precursores inativos ou zimogênios, né? Então, como aqui o nome está dizendo, ela ocorre só uma vez na vida da molécula. Exemplo, a insulina. A insulina ela é produzida como pró-insulina, né? Depois que ela é transformada, que é clivada e produz insulina, a insulina não volta mais a ser pró-insulina. O colágeno é produzido como pré-procolágeno, que vira pró-colágeno, que vira colágeno. Mas depois que ele vira colágeno, depois que ele é transformado em colágeno, porque ocorrem hidrólises, tá? Esse processo dos zimogênios, ele requer hidrólise. A gente já estudou, inclusive na aula prática, né, que as hidrólises de proteínas são irreversíveis. Quando você desnatura e hidrolisa uma molécula de proteína, esse processo é irreversível. Então, se você hidrolisa uma molécula de procolágeno e libera pedaços, e esses pedaços se transformam em colágeno, e é assim que funciona, aí esse colágeno não vai mais voltar a ser pró-colágeno, porque não tem mais como ligar essas ligações peptídicas que foram rompidas, né? Um outro exemplo, todos os fatores de coagulação sanguínea são ativações proteolíticas e, portanto, nós temos no nosso sangue todos os fatores de coagulação circulantes, né, mas em estado inativo. No entanto, uma vez que eles são ativados, eles não voltam mais ao seu estado anterior. As enzimas digestivas são outro exemplo, né? Todas elas são produzidas como zimogênios no estômago ou no pâncreas e vão ser ativadas no estômago ou no intestino, e uma vez ativadas, elas também não voltam mais ao seu estado original.
Um exemplo é a cascata da coagulação sanguínea, né? Então aqui nós temos ainda a concepção da via intrínseca e extrínseca, isso tem mudado, mas o nosso objetivo aqui não é estudar com detalhe a coagulação sanguínea, é um assunto muito interessante, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é vocês compreenderem esse processo de ativação de uma proteína, né? Então, nós temos lá, por exemplo, o fator, vamos pensar aqui, o fator 7, né? Que ele passa para um estado ativado, que por sua vez ativa o 10, que passa para um estado ativado, que por sua vez ativa a protrombina, que é clivada, é ativada para a trombina. Todos esses processos, todas essas reações, são reações de hidrólise, de proteólise. Tá? O 10 passa para o 10 ativado. O que é o 10 ativado? É uma molécula que foi quebrada. É o fator 10 que foi quebrado, que foi hidrolisado e liberou um pedaço. E esse pedaço é ativo, é o pedaço ativo. O 10 não é ativo, mas o pedaço dele que é liberado é que é ativo. E aí esse pedaço é que vai, essa fração que foi liberada, que é o chamado de fator 10 ativado, ele vai então sinalizar, ele vai se tornar uma enzima proteolítica também, é uma enzima proteolítica que vai clivar a protrombina, formando ela, liberando também um outro pedaço que é a trombina, né? E se você observar, todos os fatores de coagulação sanguínea são ativados, eles passam para um estado ativado. Essa ativação significa quebra, significa proteólise, né? E, por consequência, neste caso da cascata da coagulação, a ativação, até chegar depois que a trombina ativa o fator 13, né, e o fator 13 vai terminar, digamos, a ativação, a trombina inicia, né, e vai ativar a transformação de fibrinogênio nos polímeros de fibrina, são as malhas de fibrina. É como se fosse uma gaze que se forma, né, quando se faz um cortezinho pequeno, por exemplo, né, uma ferida, enfim, que sangra. Se você não mexe naquela ferida, né, você vai e fica observando ela, você vê que depois fica uma aguinha por cima, né, forma uma casquinha e por cima dessa casquinha uma aguinha. A casquinha são os polímeros de fibrina que se formaram, como se fosse uma gaze que você colocou ali em cima. Mas o plasma consegue passar pelos poros, né, da rede que se formou, e aí então você vê aquele líquido cor-de-rosa claro, né? E a casquinha formada no fundo, que já são é a rede, né, de fibrina que se formou. Então todo esse processo também são os imogênios. Tá? Todos esses fatores de coagulação sanguínea são os imogênios. Existem sítios de ligação ao cálcio que são muito importantes para essa cascata funcionar bem. Tá? Então, esses processos, por exemplo, de ativação que a gente vê aqui, ó, o triângulo verde, né, significando ativação, então o modulador positivo, né? Essa modulação positiva se dá através desses sítios de ligação de cálcio, né? Não só através disso, mas é uma estratégia muito importante que transforma glutamato em carboxiglutamato, ou seja, você carboxila um aminoácido que faz parte dessas proteínas. Tá? E esse processo depende de vitamina K. Okay? E aí, então, são sítios de ligação que são muito importantes para a função desses fatores. Né? Então, sem vitamina K, isso não vai funcionar bem. E se descobriu, então, uma série de anticoagulantes, como a varfarina, a heparina e a própria aspirina, o ácido acetilsalicílico, que eles bloqueiam com mais ou menos intensidade, produzem um efeito mais agudo ou menos agudo, sobre
a cascata da coagulação sanguínea. Né? A varfarina são os raticidas, inclusive usados para alguns, né, para fazer, para matar cachorro, fazer veneno. Né? Esse pessoal que, por exemplo, joga um pedaço de carne para o cachorro e contamina essa carne com esses raticidas, né? E aí então o cachorro tem uma morte bastante agonizante em função dessa intoxicação. Né? Um quadro muito triste. Mas enfim, o foco aqui era mostrar como se trata de uma via cheia de proteínas, né? Recheada de proteínas com diversas atividades, então elas também são alvos, né, para serem moduladas por moléculas que funcionam como anticoagulantes. Aqui está mostrando, né, uma figura da rede de fibrina que se forma, né, as hemácias. Veja aqui, por exemplo, uma hemácia, né, um eritrócito que esbarra nessa malha, nessa rede e não consegue passar. E então essas próprias células é que fazem o bloqueio da passagem do resto do sangue. Por isso que a tua feridinha para de sangrar. Né? No entanto, quando você vai lá e tira a casquinha, né, o que é que você está fazendo? Você está removendo todo esse tampão aqui que funcionou para estancar o sangramento. E aí acontece o quê? Reinicia o processo de sangramento. Vai ter que esperar formar essa malha de novo, né, para bloquear a passagem dos eritrócitos, etc., para o sangramento parar. E um outro exemplo são as proteínas digestivas, como eu tinha comentado, né? Então, a tripsina, ela é produzida como tripsinogênio inativo. Aí veja que existe uma hidrólise aqui nessa ligação e o pedaço liberado, nesse caso é o maior, na maioria das vezes é o maior, mas nem sempre. Esse pedaço liberado, então, é a molécula biologicamente ativa, a enzima ativa que vai atuar lá no intestino para quebrar proteínas. Né? Quimotripsinogênio é a mesma coisa, né? Ele é produzido. A quimotripsina é produzida como quimotripsinogênio inativo, depois ela sofre duas hidrólises sequenciais, né? E aí esses pedaços que são produzidos, né, libera pedaço A, B e C, esses pedaços, esses trechos se rearranjam para formar a alfa-quimotripsina, que é a molécula com a maior atividade. Mas, uma vez que essas hidrólises ocorreram, né, tripsina não volta a ser quimotripsinogênio e quimotripsina não volta a ser quimotripsinogênio. Tá? Esse processo é irreversível. Okay? Com isso, então, nós encerramos o estudo das enzimas, a unidade enzimas, né, na sua plenitude. Até a próxima.